Paladino na área. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Bom E dia, como é aí, que tá? tudo jóia? Tudo jóia. Pelo jeito Parabéns pra frio aí Dani por São aí. Paulo. Sim. Já gostei da decoração, aquela caixinha ali, aquela mensagem subliminar lá atrás. Eu sou Já, péssimo para decoração, então eu vou colocando as coisas que eu gosto, e é só isso, é um amontoado de coisas que eu gosto e que eu uso. legal. E lembrando que já é segundo ano de evento, segundo ano que o Marcelo Paladino prestigia a gente com a palestra dele. Ano passado ele falou sobre segurança em AWS. Verdade. Esse Foi uma ano já vem com um apresentação pouco de bem mais engenharia. é. O ano passado foi uma apresentação bem mais tática, e esse ano a ideia é explorar um pouco o lado estratégico aí. Tomara que seja bom. Vai, com certeza vai ser legal. O pessoal montou a grade de uma forma bem interessante, né? A gente começou com a Dani falando de dados, entra agora falando com engenharia, com um pouco de engenharia de software. Logo mais a gente fala de Data Lake com o Fernando. E para poder encerrar o dia, a gente junta tudo e fala assim: olha, tem muito dado, tem muito software, e vamos falar um pouquinho de segurança, que é para deixar isso tudo muito bem protegido. Então a agenda hoje ficou bem divertida aí para o pessoal. Tá bonito mesmo, tá bem legal o evento, viu. Eu adorei inclusive a apresentação da Dani, ela tem bom, fora que é uma bucha para mim, né, porque ela tem uma super didática, um super carisma, e para mim é um desafio a mais vir depois dela, né. Parabéns pela apresentação, viu, Dani, estava muito bom. Com certeza foi uma passada de bastão aí, muito bem feita e vai ser mais conteúdo. Vou te deixar falando agora, Show de já bola. vou incluir sua apresentação. Até mais, Marcelo. Valeu, David, brigadão, tá. Gente, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Ah, obrigado por quem está assistindo, obrigado por quem vai assistir essa apresentação depois. Como comecei aqui meu papo com o David, eu me chamo Marcelo, as pessoas normalmente me chamam de Paladino. Eu sou um dos organizadores do AWS User Group São Paulo, e em 2020 eu fui reconhecido como AWS Hero. Eu quero, caramba, agradecer toda a organização, Marcelo Paiva, o David, o Rafa. Rafa, eu tô te devendo uma resposta ali, não esqueci não, tá? Eu estava preparando a apresentação, mas tem uma resposta ali para você no nosso papo ali no WhatsApp. Gosto muito de você. É um prazer gigante estar aqui nesse evento pelo segundo ano consecutivo. Eu, de verdade, cogitei esse ano estar ali presencialmente com vocês. Espero o ano que vem poder fazer isso, tá? Com segurança. Esse ano já está bem melhor. É um dos objetivos, tomara que o ano que vem eu consiga fazer isso. Como eu disse aqui para o David, e aí vamos entrar de cara na apresentação, o ano passado eu dei uma apresentação sobre segurança em AWS, foi uma apresentação super tática, falando de serviços mais baixo nível ali. E esse ano eu resolvi trazer um tema mais estratégico e falar de continuous delivery como uma capacidade geradora, uma capacidade técnica geradora de resultados. Ah, eu trabalho nessa indústria há mais de 22 anos, é verdade. Especialmente nos últimos 12 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns times sensacionais em produtos que impactam milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E eu vi uma porrada de coisas nascerem nesse tempo, né? Manifesto ágil, DevOps, computação em nuvem, né? Onde eu mais atuo hoje em dia, CRE. E eu sempre tive envolvido em eventos como esse aqui, eventos de comunidade. Eu me lembro do primeiro TDC que eu fui, um abração para a Yara. Se você não conhece o TDC, bom, acho que impossível na verdade, mas vale a pena correr atrás, tá? O The Developers Conference. A Yara Mascarenhas faz um trabalho incrível há anos, um baita evento. Eu me lembro do primeiro que eu participei e a sensação de voltar para casa com um monte de coisas no caderno, um monte de inspirações. E isso acontece até hoje, mesmo após todos esses anos, em eventos como esse aqui. Eu ainda utilizo boas apresentações da comunidade, de pessoas que estão fazendo coisas, como inspiração para os meus estudos. E a minha esperança aqui, nessa participação, é que essa apresentação seja boa para você, faça você questionar o trabalho do seu time e que de alguma forma inspire
reflexões sobre a forma como você tem trabalhado, sobre a forma como o seu time tem desempenhado. Ela contém muito do que eu tenho visto na prática, durante todos esses anos, e muito do que eu vi em eventos também, como esse aqui, tá. E qual é a agenda para hoje, né? A agenda é fazer um alinhamento, falar ali sobre continuous delivery, sobre a perspectiva de negócio. Então, como a gente está fazendo uma apresentação mais estratégica, para pessoas de cunho mais técnico, a ideia é abordar uma parte mais estratégica, falar aí para a parte de engenharia, pensar em continuous delivery como um atributo de qualidade e falar sobre resultados que podem ser usados para sensibilizar pessoas de negócio sobre essa capacidade. Mas antes de prosseguir, rapidamente um aviso legal, e esse é um dos poucos slides que eu vou ler literalmente na apresentação, durante essa apresentação. As opiniões aqui contidas, né, os exemplos contidos, elas não representam e não estão diretamente ligadas às empresas para qual presto serviço ou para qual já prestei serviço, quer seja como colaborador individual, quer seja como consultor. As opiniões são frutos de observações, estudos, leituras e são condensadas com base nisso, tá? Não necessariamente representam coisas que acontecem no meu empregador atual ou nos empregadores anteriores. Beleza. Isso dito, vamos falar um pouco sobre continuous delivery. Existe um equívoco comum em pensar em continuous delivery como uma pipeline automatizada para colocar as coisas em produção. Esse equívoco ele se dá até com base em leitura. Eu até separei um livro aqui, ele não está na apresentação, a gente vai falar muito sobre livros. Esse livro é do Jess Humble e do David Farley, Entrega Contínua, é um livro antigo. E numa das primeiras coisas que tem na contracapa desse livro, ele fala lá: descubra como automatizar todas as etapas do processo de desenvolvimento. Integração, teste, implementação de software. A gente fala muito sobre automação e ok, tudo bem com isso, né? É razoável pensar assim, porque no final das contas a gente acaba chamando tudo de continuous delivery e dá certo. Mas isso não quer dizer necessariamente que a gente está pensando em colocar código em produção de forma automatizada o tempo todo. A prática de continuous delivery ela desbloqueia uma série de valores para as organizações e mesmo que estando ali muito relacionadas com continuous deployment, a terminologia separa as duas coisas. Nós temos continuous delivery e continuous deployment, de forma que a gente, no continuous delivery, o que a gente busca é que o software esteja sempre pronto para ir para a produção após um commit. Não necessariamente ir para a produção, mas que ele esteja sempre pronto. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E no Continuous Deployment é um subset disso. Quer dizer, a coisa funciona quando todos os testes passam, de forma automatizada, naturalmente, e a organização decide colocar aquilo em produção. Ter claro a diferença dos dois conceitos nos ajuda a entender, e esse é um dos principais motivos dessa apresentação, que colocar software em produção é uma decisão de negócio, não técnica. Certo ou errado, não é esse o ponto aqui, né? Decidir o que é certo e errado, a ideia é falar mais do ponto de vista estratégico. Algumas companhias são simplesmente impedidas de colocar software em produção o tempo todo, quer seja por conta de restrições de negócio, quer seja por conta de regulações. E nesse ponto eu consigo observar nas consultorias que eu faço, com certa frequência ocorre em muitos times até eficientes. Já que eu não preciso colocar o software em produção toda hora, todo dia que seja, por que eu vou investir esforço em continuous delivery? Por que eu vou fazer isso, já que eu não tenho esse problema, né? Parece contraintuitivo, mas é exatamente o contrário. Continuous deployment é a conclusão do processo de continuous delivery. O deploy
ele pode acontecer de acordo com a organização, 2 anos, 2 meses, 2 dias, não importa. Continuous Delivery vai garantir que o software vai estar sempre no estado de pronto para produção, quer seja quando a empresa ou a companhia deseja colocar em produção. E isso faz dessa prática algo tão valioso, né? Uma analogia que eu gosto de usar nas minhas consultorias é a analogia de se preparar para uma prova. Imagina que você tem uma prova daqui 2 semanas, né, um prazo típico ali de um sprint. E aí você vai estudar um dia antes da prova. O resultado não vai ser bom. Provavelmente o resultado não vai ser bom. Com software é parecido. Se você deixa para preparar o software, deixar ele pronto para produção, e de colocar em produção, o deploy vira um evento. E ele vira um evento que envolve eventualmente dezenas de pessoas. E traz um desperdício enorme de tempo e recurso. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. E um desperdício difícil de enxergar. Então, trazendo essa discussão para o negócio, que é o objetivo dessa apresentação aqui, depois desse alinhamento, o Continuous Delivery, sob a perspectiva do negócio, indica que não há ou não haverá nenhuma latência envolvida no processo de deployment resultante de aspectos técnicos. É disso que a gente está falando, não é sobre necessariamente colocar coisas em produção o tempo inteiro. Fica a dizer que quando eu quiser colocar em produção, eu não vou ter latência resultante de processos técnicos, né? Eu não vou ter que esperar por alguma coisa, né? E esse é o ponto difícil de apresentar para pessoas de negócio, do lado estratégico da discussão. Porque quando a gente entende isso, e aqui eu tenho absoluta certeza que a maior parte do público que está assistindo conhece esses conceitos, né? Eu sou obrigado a fazer esse alinhamento para garantir ali um arcabouço comum, né, de vocabulário para apresentação, mas tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui, ou quase certeza que todo mundo conhece sobre isso. Mas é super difícil de justificar isso para pessoas de negócio, mesmo para pessoas muito experientes. Por que dessa dificuldade? Porque quando a gente olha para o que tem que ser feito para atingir o continuous deployment, parece que a gente só está falando de coisas técnicas. Então, sei lá, eu vou ter que falar de estratégias de branch, isso é importante. Eu vou ter que falar sobre versionamento de artefatos, eu vou ter que falar sobre infraestrutura como código, eu vou ter que falar sobre monitoramento e observabilidade, eu vou ter que falar sobre estratégias de deploy, canary ou blue-green, eu vou ter que falar sobre rollbacks, eu vou ter que falar sobre segurança, sobre programação em pares, revisão de código. Onde está o negócio nisso? Aonde entra o negócio nisso? Né? Quando você vai para olhar para as ferramentas e os serviços que você vai usar, e aqui eu vou falar de AWS, a coisa não melhora nem um pouco, né? Então você traz isso para o negócio e aí você vai falar, então, agora a gente precisa decidir o que a gente vai usar. Aí você tem uma imensa possibilidade de serviços que você vai poder usar para atingir o objetivo de essa capacidade de continuous delivery no seu time, de ter essa capacidade, de desenvolver essa capacidade. E aí, para um observador descuidado, a capacidade de continuous delivery parece ser algo apenas técnico. E por isso, em times orientados exclusivamente a entregas de negócio, obter essa capacidade acaba perdendo a prioridade. É difícil de ter essa prioridade. Eu já trabalhei em times assim e já prestei consultoria em times assim. O curioso é que, mais uma vez, é um pouco contra-intuitivo, é que isso acontece em times até extremamente eficazes, mas exclusivamente focados em atender demandas de negócio. Nesse caso, a falta da capacidade de continuous delivery no time acaba tornando esse time eventualmente menos produtivo e deteriorando a capacidade desse time de fazer entregas. É contra-intuitivo para pensar um pouco. E acaba deteriorando, obviamente, né, de forma consequente, a eficácia desse time. Eu fiz o ano passado, e fica aqui uma indicação de você seguir, se é que você não segue, siga o Elemar Júnior. O Elemar fala muito sobre estratégia
E eu fiz uma mentoria com ele no ano passado, e ele fala muito sobre estratégia, e uma frase que eu ouvi dele, que eu vou aqui parafrasear, não sei se literalmente, tá, não é esse o objetivo, mas a ideia é essa, né. Então ele fala ali, ainda falando de continuous delivery, sobre a perspectiva de negócio, a frase é: "Times de negócio que não se sensibilizam para aspectos técnicos da entrega, e acabam priorizando somente a inclusão de features, né, de funcionalidade, eles se condenam a ter suas demandas atendidas em prazos cada vez maiores." Dada essa perspectiva de negócio, nós, enquanto pessoas técnicas, temos que ter em mãos argumentos e medidas que façam sentido para o negócio. Como é que eu justifico fazer esse investimento sem falar aquele monte de letras, de nomes de serviço, ou sem entrar lá e falar de branch para uma pessoa de negócio, né? Se você tem sorte de trabalhar com alguém e entende isso, ótimo, mas não é o caso às vezes, tá? Isso parece simples de ser feito, mas dada a natureza do que nós vimos nos slides anteriores, especialmente naqueles dois penúltimos ali, é onde a grande parte de times e pessoas técnicas excelentes falham, sabe? No fundo, nós estamos acostumados a usar atributos de qualidade para justificar investimentos técnicos. A gente fala lá sobre escalabilidade, por exemplo, né? Aposto que a maioria aqui sabe. E vincula fácil com o aumento da demanda para o negócio, né? Às vezes, escalabilidade significa aumento de venda, porque está aumentando a demanda, por exemplo. É tranquilo, é intuitivo. Às vezes a gente fala sobre disponibilidade, durabilidade, desempenho, segurança, e é fácil ligar isso com o negócio, né? Pô, se eu estou fazendo um software que recebe pedido, eu não posso perder o pedido, então tem que ter durabilidade, porque se eu perder o pedido, eu perco a venda. Ah, Todos esses atributos de qualidade que a gente fala de forma costumeira no nosso dia a dia ali, eles são mais fáceis de lidar e sensibilizar os times de negócio, porque eles estão ligados diretamente com fazer mais dinheiro, e o dinheiro é o atalho para o coração das pessoas de negócio, né? Cabe a nós aqui como, aliás, esse é um outro trecho também que é do Elemar, eu tenho que pontuar às vezes quando eu uso as frases do Elemar, para dar o devido crédito, ele merece. Cabe a nós trazer então a discussão para atributos de qualidade. E em termos de atributo de qualidade, o que a gente está buscando é a capacidade de colocar as nossas aplicações em produção com a mínima latência, resultante de aspectos técnicos, né? Então, se eu estou mandando algo para produção, alguém tem que pegar, rodar um CloudFormation na mão, aí dá um erro, chama alguém do time de desenvolvimento e o deploy vira um evento que envolve dezenas de pessoas. Bom, essa latência é resultante de problemas nos aspectos técnicos, problemas na automação. Você colocou no ar uma aplicação e você não consegue monitorar direito depois do deploy, não tem rollback automatizado, e você tem lá um consumidor de fila que começou a dar erro e a sua fila está gerando lag, que vai dar problema depois para entregar o seu pedido lá no e-commerce no prazo correto. Tem várias coisas que você pode ligar ali e tangibilizar no negócio. Como eu disse antes, eu trabalhei em times em que o processo de colocar algo em produção era um evento de dia inteiro, times bons, tá? Imobilizava diversas pessoas do time, com um estresse, várias possibilidades de erros causados por processos manuais, onde tinha baixa capacidade de colocar algo em produção, ou seja, esse atributo de qualidade não era atingido, ele não existia. E eu também já trabalhei em times onde essa capacidade é extremamente evoluída, nos quais colocar algo em produção não era nada mais do que fazer um merge para um ambiente principal. Então, daqui para frente a gente vai ver como ligar essa capacidade técnica com resultados de negócio, de forma que a gente possa usar essas medidas e argumentos mais tangíveis para trazer a discussão para o negócio, tá? De antemão, eu digo que daqui para frente eu vou compartilhar muito do que eu fui influenciado por esse livro. Esse livro ele é resultado das pesquisas do Dora Group, o qual foi me apresentado uns 2 anos atrás pelo Ibrahim César, num evento como esse aqui, organizado por nós. O Marcelo estava lá, o Paiva, né, o Rafa estava lá também, o Serverless Week, e ele falou sobre esse livro lá,
Eu li, pô, e mudou, teve um impacto gigante na forma como eu enxergo essas questões. O Ibrahim acabou de entrar na AWS, não sei se isso aqui vai chegar nele. Hoje é o primeiro dia dele na AWS. É uma pessoa que eu admiro bastante. Ibrahim, se isso chegar em você em algum momento, obrigado por aquela apresentação. Eu espero influenciar quem está assistindo aqui da mesma forma, porque é um livraço, tá? Se você esquecer tudo que eu falei daqui, ou que eu ainda vou falar, mas se você for influenciado a ler esse livro, eu vou ficar feliz pra caramba. É um livrão que eu sinceramente acho que toda pessoa que atua em um time de engenharia deveria ler, engenharia de software, né? Embora esse livro, assim como essa apresentação, não forneça detalhes sobre a implementação, ele fornece uma estrutura para entender e medir o desempenho de entrega de software de forma que seja tangível para o negócio, né? E é sobre isso que se trata essa apresentação. A gente vive num mundo que a capacidade de entregar software e operar esse software é vital para as organizações. É vital para que essas apresentações atinjam seus objetivos. Para dar uma visão do alto nível de capacidade da entrega da organização e ligar isso a objetivos de negócio, o Dora Group desenvolveu e validou 5 métricas que funcionam como um proxy para indicar a entrega de software e desempenho operacional. Em última análise, o objetivo da entrega contínua é garantir que as entregas sejam executadas com baixo risco durante o horário normal. Isso é importante, durante o horário normal. Eu já trabalhei em times que deploy tinha que ser feito 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. O objetivo deve ser que, cara, ninguém precise trabalhar fora do horário para entregar, para fazer deploy, sabe? Ou seja, a gente tem que conseguir medir isso. Como é que a gente mede isso? O seu time deveria ter um dashboard bem claro com essas métricas aqui propostas pelo Dora Group. A primeira métrica ali fala sobre prazos de entregas curtos, né, para entregas em horários normais. Então, o seu deploy ele tem que ser bom o suficiente para ambos os tipos de modificação, quer seja modificações normais ou correções de bug. Você deve ter baixa falha de mudança, né, uma baixa taxa de falha de mudança. Os seus deploys devem falhar pouco, né? Você deve ter um tempo baixo para restaurar o serviço caso o deploy gere alguma interrupção ou degradação do serviço. E você deve ter uma frequência de deploy que garanta que as alterações de alta prioridade e correções de bug sejam lançadas em tempo alto. Aquilo que a gente estava falando de você ter baixa latência, né? Então, se eu tenho um problema sério, não posso esperar um dia para resolver. O deploy tem que acontecer de forma rápida, com baixa latência, né? Sem problemas decorrentes de aspectos técnicos. E isso tudo tem que ser feito de forma confiável. Então, você tem um lado da performance da entrega e você tem um lado da performance operacional. Aqui você pode pensar em eu trouxe algumas perguntas tangíveis para vocês na hora que você for justificar. Qual é o custo do seu serviço fora do ar? E aí você pensa nisso por minuto, por hora e por dia. Qual o custo para a reputação da sua empresa quando um serviço está fora do ar? Esse é mais difícil de tangibilizar, né? Qual o custo das pessoas envolvidas no processo de deploy fora do horário? Quem nunca fez um deploy aí 5 horas da manhã ou meia-noite? Eu já tive que fazer isso. Isso é um sinal de dor, tá? Qual o custo do processo de deploy ser um evento que envolve diversas pessoas? Se você fizer uma conta de padeiro, você chega nesses custos, tá? Fica bem tangível para o negócio. Você consegue medir. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha dúvida de como era esse custo, né? Porque vai saindo ali pelo ralo, vai descendo pelo ralo, e a gente começou a medir. E o custo era muito alto, envolvendo o salário das pessoas. Isso sem contar outros aspectos que a gente vai entrar daqui para frente. Falar sobre essas métricas é uma tarefa que pode levar a uma outra apresentação igualzinha essa daqui, com o mesmo tempo. Eu não vou fazer isso porque não é o foco dessa apresentação. Essa apresentação, o foco dela é dar uma visão mais geral, estratégica. A incrível Marili fez essa apresentação, ela é tech lead da ThoughtWorks, ela fez essa apresentação no AWS User Group São Paulo, alguns meses atrás. Foi um papo com mais de 1 hora de duração, teve perguntas e respostas. Fica aqui a dica e a recomendação para você ir lá e assistir.
ela sabe do que está falando, a ThoughtWorks tem lá o radar da ThoughtWorks, essas métricas saíram como uma prática no radar deles, uma prática a ser adotada, e ela falou bem pra caramba lá no Meetup. Se você tiver um tempinho, separa aí, coloca nos seus favoritos para assistir depois. O próximo aspecto que você pode olhar é uma medida para saber se os times estão agregando qualidade do seu trabalho e a forma como eles gastam esse tempo. Quer dizer, o seu time é capaz de se concentrar dedicando esforço e energia no desenvolvimento de problemas, né, de novos recursos, de infraestrutura de suporte, ou o time passa um tempão lá corrigindo problemas, remediando, brigando com suporte, brigando com o ambiente, lidando com bugs que surgem porque a qualidade não foi construída antecipadamente. Quer dizer, você consegue medir a taxa de bugs, né? Se a gente voltar para a entrega contínua, né, a entrega contínua ela prevê níveis baixos de trabalho não planejado e retrabalha de maneira estatisticamente significativa. Se você olhar essa tabela, do lado lá esquerdo, você tem empresas que performam mal em cada um dos critérios ali, e do outro lado você tem empresas que estão na elite daqueles critérios. Você vai ver que estatisticamente a diferença em alguns aspectos, especialmente ali para o novo trabalho, faz uma diferença enorme. Tá? Significa dizer que se você não está trabalhando nisso, você está deixando de entregar novas funcionalidades para o seu produto. Na essência, se a gente tenta entender como o time gasta o tempo, a gente entende quanto tempo seu time vai investir em trabalho novo, sabe? Trabalho que vai encantar os clientes. Parece papo de coach, mas é o que acontece na verdade. Ajudar a organização a atingir os seus objetivos de negócio. Isso é tangível pra caramba, desde que você consiga metrificar. Então, eu fiz uma consultoria pouco tempo atrás com um amigão nosso da comunidade, o Diego, lá da DAT do Sul, e a empresa, uma empresa incrível, com um produto incrível, não sabia dizer qual era a taxa de bugs deles. Eles tinham todas as dores de um ambiente aqui, mas a empresa não sabia dizer qual era a taxa de bugs. Quanto custou em reais a correção de bugs nos últimos meses? Né? Qual a quantidade de tickets do suporte? Quantas vezes o planejamento foi furado porque entrou algum problema urgente no ambiente? Espero que vocês estejam se identificando com isso, pensando sobre o ambiente de vocês, porque de verdade eu já vi isso tantas vezes, sabe? O que você está deixando de entregar como nova funcionalidade, ou como novas funcionalidades, porque o seu time está lá brigando com o ambiente. Tá? Por outro lado, você tem a dor do deploy. Né? A dor do deploy é uma medida que ela é meio subjetiva, mas talvez você se identifique com ela. Eu me identifico, tá? Eu já vivi isso aqui. Que é aquela medida do medo e ansiedade que você sente quando você vai colocar algum código em produção, porque você não tem controle sobre aquilo. Ele mede até que ponto os deploys são eventos disruptivos, né, ao invés de ser algo fácil. A pesquisa lá do Dora Group, que eu recomendo que vocês vejam, tem no livro e tem o site também, diz que em organizações cujas implementações, cujos deploys são mais doloridos, em geral você encontra o pior desempenho da entrega de software, o pior desempenho de organização e a pior cultura. É uma pesquisa, não dá para falar que é 100%, porque tem uma amostra ali envolvida, mas os resultados são interessantes. Pelo menos para fazer você pensar, né? Me fez pensar bastante. Os times eles podem reduzir a dor de deploy, implementando as práticas e as técnicas que impulsionam a entrega contínua. Ou seja, as práticas técnicas que melhoram a capacidade de entregar o software com velocidade e confiabilidade, elas reduzem o estresse e a ansiedade associada a enviar código para produção, sabe? Então, quanto tempo leva para uma pessoa nova no seu time colocar um código em produção? Isso é um sinal. Quem coloca o código em produção? É quem fez o código ou tem um time lá específico para cuidar do ambiente? Né? Vira aquela briguinha de desenvolvedor quebra o ambiente e operação zela pelo ambiente. Né? Se você tem isso, você tem um sinal. Tá?
Quem faz o monitoramento? Beleza, vamos supor que tem um time de operação que coloca em produção. Quem monitora? Isso também é um problema, tá? Quanto tempo essa troca de contexto entre os seus times rouba, sabe, do seu time? Então, tudo isso são questões que você pode usar para tangibilizar para o negócio, né, e pensar o que você está fazendo ali que está roubando o tempo do seu time. Tá? Por fim, você tem o esgotamento, né? O burnout. O esgotamento é aquela exaustão física, mental. Né? Eu já trabalhei em times com pessoas que a cada sprint review, a cada retrospectiva, havia pessoas declarando lá, está exausta, que não aguentava mais, que era só bug, que o ambiente quebra toda hora. E aqui eu trago por um ponto que é bem fácil de tangibilizar também, especialmente num tempo que a gente tem tanta dificuldade de contratar pessoas. Quer dizer, se você não está numa empresa que é uma empresa sexy pra caramba, onde as pessoas querem trabalhar, vocês sabem qual a dificuldade de trazer gente para dentro, né? E mais, manter essas pessoas dentro dos seus times. O esgotamento está relacionado com essa sensação de trabalho improdutivo, trabalho inútil, e as pessoas acabam deixando as empresas por se sentir assim, sabe? Eu vi isso acontecer várias vezes nos últimos 10 anos, várias vezes mesmo. Quantas vezes você ouviu alguém numa retrospectiva falar algo parecido com isso, né? Essa pesquisa do Dora Group, ela revela que quando seu time está envolvido com práticas de deploy, de continuous delivery, as pessoas elas sentem mais orgulho do trabalho. Elas sentem que o impacto que elas geram na organização é maior. De novo, é uma pesquisa, mas é interessante o resultado. Esse orgulho ele acaba se transformando, segundo a pesquisa, numa afinidade com a organização e com os objetivos de negócio. Eu vou falar aqui da minha perspectiva pessoal, e é por isso que eu estou fazendo uma apresentação dessa, da minha perspectiva pessoal, baseada na minha experiência profissional, baseada na onde eu trabalho hoje, onde eu já trabalhei anteriormente. Essa pesquisa se revela 100% verdadeira. Bom, não é assim incomum, a pesquisa veio do mundo real, a pesquisa foi feita com pessoas do mundo real, então é esperado que isso aconteça, pessoas e empresas do mundo real. Uma reflexão que eu coloco aqui, uma pergunta que eu coloco para você tangibilizar é: quantas pessoas deixaram o seu time nos últimos tempos alegando esgotamento devido a problemas de ambiente, ou devido a problemas de cultura, ou devido a problemas de engenharia de software? Tá? É algo que você pode usar também para tangibilizar. Essas são as 4 medidas que você pode usar para trazer a discussão para o negócio, né? E essa apresentação, apesar dela não ser uma apresentação sobre práticas, né, que talvez seja a minha próxima apresentação em algum evento, e aí falar de um ponto de vista mais tático, né, tem uma coisa que eu queria trazer que tem mais a ver com prática, que eu percebo que às vezes é o maior erro. Às vezes você tem times super eficientes, times tecnicamente incríveis, as pessoas estão prontas, a organização está pronta para atingir o máximo com continuous delivery, mas alguns aspectos de organização e de cultura e da forma como quebrar as coisas impede que a empresa alcance o máximo das possibilidades com continuous delivery. E aí eu vou trazer uma única coisa relacionada a isso, que é como você lida com o risco. É super tangível também, fácil de explicar para o negócio, né, porque ninguém quer risco, ainda mais voltando para aquele contexto de que entregar software hoje em dia é vital para muitas organizações das quais a gente trabalha, né? Então, embora muitos times sejam competentes em fazer a parte toda de automação, muitas pessoas com quem eu converso, especialmente durante as consultorias, trabalham em cronogramas de lançamento trimestrais ou mesmo mensais, né? Em outras palavras, a frequência de deploy é muito baixa.
e o lead time é muito alto para as mudanças. E isso gera vários problemas. Eu diria que se há um segredo que eu gostaria de compartilhar aqui, eu falei do livro, o livro é mais importante até do que isso, pessoal. Isso está lá no livro também, de alguma forma. Mas se há um segredo que é fácil de observar para empresas que vão muito bem com isso, no desempenho ali da entrega de software, é trabalhar, fazer com que as pessoas trabalhem em lotes pequenos de alterações. Com lotes menores, é possível entregar valor para o cliente mais cedo. Você precisa esperar meses, 3 meses, né? E não apenas mais cedo, mas com mais frequência e com mais eficiência e menor risco. É possível calcular o risco de um deploy simplesmente somando ali os riscos das alterações, né? Considera que o número de alterações de um deploy vai ser assim, a soma dos riscos, né? Ela vai ser maior quanto maior o número de alterações que você tem naquele deploy, né? Então, dado que RC ali é o risco de uma alteração causar problema, né? RI é o risco de múltiplas alterações interagindo, né, onde N é a quantidade de alterações, podendo causar problemas. É muito mais difícil de monitorar, aumenta a probabilidade de retrabalho, aumenta a probabilidade de dor no deploy e aumenta a probabilidade das pessoas sofrerem com esgotamento. Tá? Aumenta o risco. Então, quanto maior o número de alterações no deploy, ou seja, quanto menor a frequência, né, de deploy, maior o risco, né, do seu deploy, maior o risco total do seu deploy. Tá? Essa é uma reflexão que eu trouxe, de novo, essa apresentação não é sobre prática, mas isso é uma coisa que eu vejo com frequência as empresas tendo problemas, e esse é um problema de organização que vem desde lá de cima, como você planeja o produto, até a forma como você refina o seu trabalho. Por fim, se você gostou dessa apresentação, eu realmente espero que você tenha gostado. Fica aqui o convite para você assinar um humilde newsletter que eu estou tocando com Francisco Edilton, o famoso Chico, que é criador da AWS Grupo São Paulo. A gente fala desse tipo de tema toda semana, dá um trabalho danado. A gente já tem mais de 40 edições, então, se você gostou do tema aqui, entra lá, vai ser um prazer conversar com você através da newsletter. Tá? Gente, de novo, muito obrigado à organização, obrigado por quem aguentou até aqui. Eu espero que de alguma forma eu tenha inspirado vocês a pensar sobre o trabalho, a pensar sobre o lado estratégico da entrega de software e o lado estratégico dessa capacidade de continuous delivery para o seu negócio. Muito obrigado. Fica aqui o meu minha arroba ali no Twitter e no LinkedIn, e eu estou à disposição para bater papo com vocês aonde quer que seja, tá bom? Obrigado mais uma vez, organização, e foi ótimo estar aqui com vocês. Ano que vem estamos juntos, hein? Bom, a gente que agradece aí, Marcelo, pela presença, mais uma edição de Cloud Summit, e você trazendo bastante conteúdo. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Muito obrigado. Valeu, Rafa. Um abração para vocês, tá? Valeu, abraço também.